Romanos capítulo 11, versículo 15 e 16. Eu vou ler a partir do 13, tá bom? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne a salvar algum deles, judeu, né? Verso 15. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se a primícia são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Vamos ler toda a igreja, o verso 16, 1, 2, 3. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Podeis tomar assento, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, esse texto bíblico, ele é inerente, como ficou claro aqui no texto. O apóstolo Paulo está falando acerca de salvação. A princípio ele diz que, enquanto ele for apóstolo dos gentios, quem são os gentios? Pessoas que não são judeus, ou judias, ou da linhagem de Abraão. São pessoas de outras nacionalidades. E ele diz que exaltaria o ministério dele, ou seja, a missão. Exaltar aqui, irmão, não é no sentido pejorativo da palavra. Exaltar aqui é no sentido benigno, no sentido bom. Tipo, exaltar aqui é no sentido de fazer conhecido ao extremo. Eu vou exaltar o meu ministério a fim de que cause ciúme nos judeus, para ver se com isso eles, entendendo que eu estou envolvido, desenvolvendo, dando ênfase aos gentios, criam um ciúme e de alguma forma salvem-se alguns deles. É isso? Aí ele diz, porque se pela rejeição dos judeus, isto é, João capítulo 1, versículo 1, 2 até o 12, que Jesus veio para os, e os seus não, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, os chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ele está falando exatamente disso aqui. Então, ele diz assim, se a rejeição dos judeus trouxe essa reconciliação para os gentios, quanto mais se eles se arrependerem, se eles forem os exemplos de salvação. Entendeu como é? É isso que Paulo está tratando aqui. Aí ele vai no texto do versículo 16, que é o que é base para a nossa ministração. E ele diz, ora, porque se as primícias, quem é primícia aqui? Israel, forem santa, toda a massa, judeu, gentil, grego, todo mundo é santo. Se as raízes são santas, os ramos também são santos. Glória a Deus. Ele está falando aqui não necessariamente de salvação. Ele está falando de princípio. Princípio. Porque o princípio vale para todo tempo. O princípio pode ser aplicado em muitas esferas. Então, Paulo revela um dos maiores princípios espirituais da Bíblia. O início consagrado determina a qualidade do restante. Glória a Deus. O início consagrado determina o quê? A continuidade,
a qualidade do todo, do todo. E isto fala de muitas coisas na vida do cristão. Aqui não está tratando de quantidade, está tratando de qualidade. É por isso que muita gente ganha muito, mas vive mal. Por quê? Porque não consagrou a menor parte, o princípio. É por isso que muita gente ganha pouco e vive bem. Por quê? Porque consagrou a menor parte e a qualidade do restante foi lá para o topo. Por quê? Porque Deus deu a bênção. É isso. Quando a gente trata de dízimo, de oferta, de primícia, não é um DK, é um ensinamento de princípios para que o povo seja abençoado. Quando eu entendo dessa forma, eu vou me aplicar nisso e eu vou usufruir disto. Pastor, e se eu não entrar por esse princípio? Não tem problema nenhuma. Ou não tem problema nenhum, você continua sendo salvo, só que não vai experimentar o melhor da terra. Vai viver. Isaías 1,19. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ah não, pastor, mas eu resolvi não dar. Não tem problema nenhum, continua no caminho da salvação, vai ser salvo, não tem problema algum. Agora, é um princípio, né? É um princípio. Se eu quiser melhor, eu vou aderir. E não adianta eu querer aderir experimentando. Eu vou mesmo ver se Deus vai fazer isso. Vai perder tempo, porque Deus não trabalha desse jeito. Deus trabalha pela fé. Rapaz, eu vou dar porque eu aprendi que é assim. Eu vou dar a minha primeira parte e deixa Deus agir como Ele quer, a tempo dele. E aí você vai só experimentar o resultado. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, utilizando-se de povos diferentes, falando sobre salvação, mas o objetivo principal não é falar de salvação, é falar de quê que ele falou aqui no versículo 6, melhor 16, se a primícias são santas, também a massa o todo, né? O é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Aí eu lembrei de João capítulo 15, irmão Zaqueu, e o versículo 1 em diante, capítulo 15 de João. O meu pai, eu sou a videira, Jesus estava dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara, aqui pode-se colocar ramo também, toda vara ou ramo ligada a mim, que dá fruto, o pai, que é o agricultor, vem, poda, limpa, para que dê mais fruto ainda. Sequência. Mas toda vara ligada a mim e que não dá fruto, o pai vem e faz o quê? E vai secar e vai murchar. Aleluia. Glória a Deus. Vai para o fogo. Toda vara nele recebe a seiva, o alimento. Por quê? Porque ele é a videira, ele é a raiz e o tronco. E nós somos os ramos. Ou seja, os ramos ligados nele têm vida. Ligado nele tem saúde. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Muito bem, vamos lá. O início tem poder espiritual. Eu vou ler aqui, tá? São 3 pontos. O primeiro é esse. O início tem poder espiritual. Nós vamos ver detalhadamente isso aí. Vamos lá. Deus trabalha por ciclos. Deus trabalha por ciclos. O que é isso? O que é isso, pastor? Ciclos? Eu vou explicar. Deus trabalha por ciclos.
Deus não trabalha de qualquer forma, Deus é organizado. Primeiro, cada ciclo, por exemplo, ano é um ciclo, 365 e mais algumas horas. Estação, tem quantas? 4 estações. Que mais? Colheita. A gente planta hoje e colhe amanhã, irmã Helena? Não. É por isso que muitos se perdem bem aqui na colheita. Porque planta hoje, irmão Ademar, já quer colher amanhã. É aquele que eu falei, não adianta experimentar. Eu vou dar hoje para ver se Deus me dá amanhã. Não adianta. Isso aqui, a colheita tem um processo, sim ou não? Você planta e tem um processo até chegar o tempo da colheita. E o último, propósito. Cada ciclo começa com algo. Primeiro, o primeiro dia. O primeiro dia, não é assim? Amanhã, por exemplo, quando eu pegava muitas obras, eu tinha equipes, às vezes 2, 3 ao mesmo tempo, não tinha como acompanhar as 3, deixava um mais assim, desenvolvido, tomando conta de uma, porque não dava para tomar conta dos 3 ao mesmo tempo. Mas tinha a questão da segunda-feira, que teoricamente é o primeiro dia útil da semana, sim ou não? Primeiro dia útil a gente sabe que é domingo, hoje é o primeiro dia da semana, mas dia útil é segunda-feira. Se o camarada faltar segunda-feira, só se viesse com atestado, porque desculpa, eu já dizia logo, todo mundo sabe disso. O camarada estava na festa, o camarada estava bebendo, chegou, não deu conta de levantar de manhã, faltou segunda-feira, era cortado o ponto. Né? Sabe disso, né? Quem trabalha em obra sabe disso. Segunda-feira é o primeiro dia da semana. Se o camarada não vier no primeiro dia, ele perde o planejamento, ele perde a continuação do trabalho. Como é que vai? Porque toda segunda-feira tem que ter um planejamento para a semana toda. Deus trabalha por ciclo. O primeiro dia, o primeiro fruto. Eu aprendi com um pastor que o primeiro fruto, se eu não puder dar para aquele que está imediatamente acima de mim, ou seja, o meu líder, eu enterro, devolvo para a terra. Eu não como o primeiro fruto, porque tem bênção espiritual no primeiro dia, o primeiro fruto, entendeu? Que mais? O primeiro passo, é ou não é quando a mãe está ali, o meninozinho caindo, aí quando dá o primeiro passo, olha aquela alegria, ele deu o primeiro passo, tem bênção espiritual. Por quê, pastor? Porque você já está determinando que aquela criança não vai ficar sem andar. Já deu o primeiro passo, é sinal que ele vai andar para o resto da vida. Deus trabalha por ciclo. O primeiro gesto de fé, aceitou a Jesus. Qual foi a primeira coisa que você fez, Jeremias, quando aceitou a Jesus como Salvador? Qual foi o teu primeiro gesto de fé? Foi um propósito? Foi uma promessa? Foi um alvo, um objetivo? Tem o primeiro. O que foi que você... Ou você não sabia disso? Aceitou a Jesus e agora? O que eu vou fazer da minha vida? A primeira coisa que eu fiz foi jogar o cigarro fora. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, 37 anos, nunca mais me deu nem vontade. Para quem fumava 2 carteiras no dia de domingo. Vamos lá? Número 2. O início determina a direção. Vamos lá para ganhar tempo. O começo errado gera peso. Começou errado, gera peso. E se começar certo, Luiz? Se começar certo, o começo certo gera bênção, irmã Leó. O começo certo gera bênção. Sei que tem pessoas aqui de cabeça igual eu, que já experimentou isso. Quando começa a fazer certo, vai sendo bênção. E quem não começa certo fica, mas eu fiz tudinho, e por que acontece com ele e não acontece comigo? É fácil, meu filho. Começou certo, deu bênção. Começou errado, é peso.
é peso, é embrulho. Toda vitória começa com consagração. Tem exemplos bíblicos. Agora não tem Evelyn, né? Hoje é Evelyn, né? Fiquei com saudade agora, Evelyn, da nossa tela aqui, para botar o versículo, né? Mas está aqui, vamos lá. Josué consagra o povo antes de cruzar o Jordão. Josué, capítulo 3, versículo 5. Deus mandou ele consagrar o povo. Consagra o povo. Tem versículo aí? Para ler, quem está com a Bíblia aberta em Josué, capítulo 3, verso 5. Vamos ler esse versículo? Josué 3, 5. E outro procura aí o Salmo 37. Nós vamos ler só 37 até o 4. Josué 3, 5. Como é que diz aí? E ordenaram ao povo, dizendo: quando virde a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam parte, vós também do vosso lugar e seguia. Parte 3, 5, né? 3, 5. 3, 5. 3, 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Glória! Aqui é uma consagração e você sabe que nesse texto aí, ele vai detalhar o que é o tipo de santificação que ele está exigindo que o povo faça. Por quê, irmão Manuel? Porque no dia seguinte havia uma promessa de o quê? Maravilha no meio de vós. Santifica o primeiro, santifica hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Agora, será que alguém diz assim: rapaz, é o seguinte, se vocês quiserem consagrar, consagra. Eu não vou. Se quiser orar, pode orar. Eu não vou, não. Entendeu? Quando consagramos, aleluia, vem a vitória. Toda vitória começa com consagração. Outro, Davi consagra o trono ao Senhor. Salmo 37. Você conhece Salmo 37? Ele vai falando, quando chega no 4, né? Não é isso? 34 ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Pastor, o que é agradar? Agradar-se do Senhor nesse contexto é obedecer à voz do Senhor, é agradar-se do que Ele determina, do que Ele ordena. Agrada-te do teu Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Toda vitória começa com consagração. Se o primeiro é santo, o todo se torna santo. Aleluia! O primeiro é a chave do todo. A santidade do início libera a santidade para o todo. Primícias são ato profético, representam esperança e confiança no que ainda virá. Eu não vou consagrar só pelo que eu tenho. Eu vou consagrar acreditando que eu estou obedecendo. E nesse pouquinho que eu tenho, eu consagrando, Deus vai abençoar o restante. Pastor, tem exemplo bíblico? Claro que tem, você pode não lembrar, mas tem. Você lembra quando o profeta foi passando, que Deus mandou ele ir lá para casa, para a cidade chamada Sarepta? E que chegando lá, ele foi lá, e o Senhor falou que a viúva o iria sustentar. E quando ele chegou lá, igreja, quando o profeta chega na proximidade da casa da viúva, a viúva não tinha nem para ela, porque ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, estava catando lá uns gravetos, irmão Edileuza, para fazer o bolo. Só, vamos comer e vamos morrer. Olha aí, nós vamos comer esse bolinho aqui, profeta, e vamos morrer. Ele disse assim, vai lá, faz o bolo, e faz o quê?
E faz o quê? Faz primeiro um bolinho para mim, depois tu faz um bolo pro teu... É forte, né? Deu certo? Claro que deu, porque a determinação foi do profeta, vindo de Deus. Esse bolinho chama-se primícia. Ei, dá prioridade para mim que eu estou me acabando de fome. Eu estou vindo do Jordão, eu estou vindo como é o riacho de Querite, secou tudo, estou com fome, faz um bolinho para mim. Irmão Naldo, se fosse outra pessoa que não tinha temor de Deus, ele dizia assim, mas rapaz, eu estou aqui com meu pouquinho de farinha para fazer um bolo para mim e meu filho, e vem esse profeta aí que não tem o que fazer, está vindo não sei de onde, e vem querer meu bolo? Ora, rapaz, toma vergonha. Mas não, ela obedeceu. Aleluia! Ela deu a primícia e o resto foi abençoado. A consagração do início atrai. O que atrai? Proteção, direção, multiplicação e favor. Gente, isso aqui tudo é fé, tudo é profético. Tudo é fé, tudo é profético. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aqui não é porque o pastor falou. Isso aqui não é porque eu vi alguém fazer. Isso aqui não é porque minha irmã fez, eu também vou fazer. Não. Isso aqui é por fé no Senhor, na palavra. Na palavra. Glória a Deus. Vamos lá. O restante só é abençoado depois que o primeiro é entregue. Levítico 23, 14. Nenhum israelita, eu não vou ler os textos porque vai demorar mais, né? Mas está lá, Levítico capítulo 23, versículo 14. Nenhum israelita podia comer até entregar o primeiro feixe de trigo para o sacerdote olhar, consagrar, abençoar, apresentar ao Senhor e dizer assim, está liberado, pode continuar a colheita. 23, 14 de Levítico. Entendeu? Isso aqui eu estou falando sobre princípio que Deus utiliza, ciclos, para poder trabalhar e abençoar. Vamos lá. O primeiro salário. Vamos começar aqui do início. Primícia do ano. Como consagrar o primeiro hoje, né? O primeiro hoje. Nos nossos dias. Geralmente a pessoa diz assim, primícia do ano. Oração, propósito, oferta voluntária. Não é assim? Toda meia-noite, não é assim? Quando vai virada do ano, a gente não dobra o joelho e diz assim, Senhor, eu vou entregar o ano velho e receber o ano novo. E a gente não faz propósito, faz ou não? Não faz promessa. Este ano, Senhor, eu vou fazer o que eu não fiz. Meu Deus, até parece que Deus não conhece, né, Paulo? Até parece que Deus não conhece, que é só lábia, né? Só palavra. Ô Senhor, eu não fiz este ano, mas este ano agora, Senhor, eu vou fazer isso, fazer aquilo. É a oração, né? A primícia do ano. Propósito, Senhor, eu quero orar um mês, eu quero evangelizar, eu quero dar minha melhor oferta, Senhor, eu quero ganhar tantas almas. E aí o Senhor fica só assim, irmão Sandro, só te vendo. Oração, propósito, oferta voluntária. Mas é necessário que façamos isso. Mas é necessário que a palavra fique valendo, seja cumprida. Glória a Deus. Primícia do trabalho, né? A pessoa, primeiro salário como gesto de honra. Senhor, se tu me abrir uma porta este ano, o primeiro salário eu vou entregar na igreja para a tua obra. Quantas pessoas já fizeram isso, né? Já fez? O Naldo está dizendo que ele já fez. Mas você cumpriu? Cumpriu. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é primícia. E o Senhor abençoou lá o trabalho? Abençoou, irmão. Não tem jeito.
né? Passou no concurso, primeiro salário do Senhor. Continua lá. E continua trabalhando lá. Olha quanto salário, 29 anos ele recebeu. Ele deu 1 para a obra. Quer dizer, no propósito, né? No propósito. Sim. Entendeu, igreja? Então tudo está correto, é isso aqui. Primícia do trabalho, primeiro salário como gesto de honra, não como uma obrigação. Deus não foi lá com uma faca e botou no pescoço do Naldo e disse, ó, tu prometeu, já hoje é 20, hoje é 25, hoje é 26, hoje é 27, vai cair o dinheiro. Deus não faz assim. Foi um propósito voluntário, não foi uma obrigação, ninguém obrigou ele. É assim que tem que ser conosco. Não é porque o pastor fala, não é porque eu tenho que compreender que isso aqui é um princípio, que Deus trabalha dessa forma. Vamos lá. Primícia de projetos. Antes de começar, entregar a Deus o processo. Antes de começar qualquer projeto, Senhor, está aqui, ó. Escrever mesmo, ó. É isso, assim, assim, Senhor, está aqui, ó. É o meu trabalho, eu preciso, é uma venda, eu vou abrir um comércio, eu vou botar uma loja, o que é? Eu vou abrir um negócio, uma oficina de bicicleta, algum empreendimento, colocar o projeto nas mãos do Senhor, primícia de projetos. Antes de começar, entregar a Deus o processo. É tu que vai agir, Senhor. É tu que vai trazer os clientes. É o Senhor que vai me dar, até mesmo para eu fazer a cotização, o preço. Tudo tem a primícia. Vamos lá. Último ponto. Ainda tem outra coisa aqui, ó. Primícias espirituais. Primeiras horas do dia. Primeiras palavras. O que é que você faz quando acorda? Né? Tem pessoa que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular. E acho que não é para ver hora, né, irmã Evangelina? Não é para ver hora, não. Alguns é para ver a hora. Mas outros é para ver se alguém mandou mensagem quando ele estava dormindo. Será que alguém me ligou? Primeira palavra do dia. Tem que ser a oração ao Senhor. Senhor, obrigado. Epa, eu me acordei. Eu estava dormindo, ó. Eu me acordei, Senhor, obrigado. Só esse gesto já diz muita coisa ao nosso respeito diante de Deus. Primeiro louvor. Primeiro domingo do ano. O que você faz no primeiro domingo do ano? Ah, pastor, viagem, né? Porque geralmente, primeira semana do ano, né? Fazer uma viagem. É proibido? Claro que não. O importante é a gente ter propósitos. Propósitos. Agora a pergunta que não quer calar. Estou falando. E a pergunta para que a gente fique pensando é: você lembra algum projeto que você fez e que não primiciou? Não pediu a direção de Deus e deu tudo errado? Qual é a área da sua vida que está faltando Deus mexer lá? Está faltando você voltar atrás e consagrar ao Senhor? O que é? Uma pergunta retórica. Existe algum lugar, algum ponto na sua vida que faltou consagrar, faltou a direção de Deus, alguma decisão, algum projeto que você fez e que faltou a direção de Deus? Cadê? Onde é? Aí você vai pensar nisso aí e dizer: Senhor, eu quero consagrar ao Senhor. Está atrasado, Senhor, mas eu entendi que tem que ser assim, então eu quero consagrar ao Senhor. Eu quero consagrar. É alguma área da vida. Somos crentes e no nosso percurso da vida, na caminhada, existem coisas
que muitas vezes atrapalham a nossa caminhada. E que o Senhor, Ele pode mudar isso se nós decidirmos entregar na mão dEle. Fique em pé comigo, igreja. Glória a Deus. Os ciclos consagrados ao Senhor produzem uma colheita consagrada. Pastor, eu não sabia. Mas olha, é possível que isso aconteceu, porque eu não sabia, mas tem jeito. Claro que tem jeito. Tem jeito. Aleluia. Oh, glória. Se o primeiro é santo, todo o restante é santo. Aleluia. Se a primícia é santa, a massa toda é santa. Glória a Deus. Então, querida igreja, faça uma reflexão agora e ore conosco em nome do Senhor Jesus. Ore conosco. Aleluia. Onde é que está faltando algo? Deus pode mudar este quadro. Basta nos convencermos de que é o Senhor que dirige o nosso processo, a nossa caminhada, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, mas é o Senhor que planeja, que processa e que nos dá a vitória final. Aleluia! Oh, glória! Amado Deus e Pai, Senhor da glória, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, neste lugar. A Tua palavra ministrada esta noite aos nossos corações fala da primícia, Senhor, que se a raiz é santa, os ramos também o são. Se a primícia é santa, a massa também o é. Senhor, nós queremos Te pedir que nos ajude, ó Pai, a compreendermos os Teus projetos e processos, propósitos, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, porque somos homens, somos limitados e precisamos do auxílio do Espírito Santo. Venha sobre nós nos ajudar a compreender, Senhor, que o Senhor é um Deus que trabalha por princípio, por ciclos, e que possamos entender isto de uma forma maravilhosa, a experimentarmos em nossa vida, Senhor, a nossa vida cotidiana, porque quando o apóstolo Pedro falou para o Senhor Jesus, dizendo para ele que deixaram tudo para seguir ao Senhor, como que em dúvida, como que sem esperança, e o Senhor Jesus responde para ele e diz: Pedro, não há ninguém que tenha deixado todas essas coisas terrenas por minha causa, que não receba 100 vezes mais aqui na terra e no porvir ainda recebam a vida eterna. Senhor, nós queremos confiar em Ti de todo o nosso coração, entregar a Ti todos os nossos projetos, todos os nossos planos, que não fique nenhum longe da Tua ótica, da Tua visão. Ó Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que esta igreja compreenda, Senhor, 100% desta igreja compreenda que há um princípio: se eu entregar o primeiro, Deus abençoará o restante. Se voluntariamente eu compreender e entregar a primícia, o Senhor abençoará a minha colheita. Pai santo e justo, em o nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, se porventura algum irmão, alguma irmã lembraram, Senhor, que algum projeto da sua vida eles não pediram orientação, não pediram, Senhor, que o Senhor abençoasse o primeiro dia, o primeiro projeto, o primeiro salário, o primeiro dia do ano. Ó Senhor, se alguma coisa deu errado, e é possível que tenha dado errado,
que neste momento o Senhor venha abençoar meu irmão, a minha irmã, para que venham rever esta posição diante do Senhor e consagrar e buscar a tua presença, buscar a tua face, para que tudo ocorra bem, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus, pedimos, Pai, e agradecemos. Amém.